Olá, dando continuidade aqui este mês de junho, né, o mês do orgulho LGBT. Então aqui a gente está falando nesse canal sobre livros e HQs com temática ou personagens LGBT. E hoje a gente vai falar sobre uma HQ muito fofa, muito maravilhosa, que é Arlindo da Ilustra Lu. Vamos lá? Arlindo começou como uma webcomic da Ilustra Lu e foi publicado agora esse ano, 2021, no formato físico, em papel. E o que dizer dessa HQ? Que coisa maravilhosa. Aliás, Ilustra Lu, muito obrigado por ter escrito isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma delícia de ler. Quando eu comecei a ler, eu achei que eu ia ler um pedacinho, ia continuar aos poucos, igual eu faço muitas vezes com as HQs, mas eu não conseguia, simplesmente não conseguia parar de ler. E não só não conseguia parar de ler, como eu precisava interagir com isso aqui de alguma forma. Eu vou explicar já como eu fiz isso, que tipo de interação foi essa. Né? Que essa HQ ela fala sobre a adolescência nos anos 2000. Então ela tem toda essa questão de nostalgia para quem viveu nessa época, principalmente adolescência e tal. Foi uma época muito legal para mim, né, que eu vivi nessa época também. E a gente tem todo o contexto da época, então você vai ter música, você vai ter MSN, imagina, MSN, a gente nem lembrava que isso existia. Então vai ter músicas, vai ter MSN, tem locadora em VHS, veja bem, VHS, né? Vou rebobinar a fita, pense bem, né? E outras questões muito específicas da época. Arlindo, personagem título, né? O personagem principal aqui da história, ele é adolescente, ele mora numa cidadezinha do Nordeste. E o que eu achei fantástico, fantástico mesmo, a gente lê tanta coisa que acontece em tantos lugares, mas o Nordeste às vezes não está como personagem, vamos dizer assim, né? Como cenário dessas histórias, dessas HQs. Isso foi muito legal, muito importante, inclusive. Eu sinto falta. Já morei lá em João Pessoa, né? Estou de volta em São Paulo já há muitos anos, mas já morei uns anos em João Pessoa. Eu amo o Nordeste e sinto muita falta das pessoas lá, pessoas fantásticas, e é muito bom quando você tem uma história que acontece lá. Então, vem até aquele sotaque assim em mente quando a gente está lendo, que é muito gostoso. Mas Brasil é Nordeste, né? Vamos combinar, sem querer desmerecer as outras regiões. Então, assim, é muito fácil se identificar com Arlindo. Extremamente fácil, porque ele é um ser humano complexo, completo, né, com várias questões, então com alguma coisa você é capaz de se identificar. Então, são várias questões que são pertinentes, não só a questão, obviamente, da homossexualidade dele, que ele tem trabalhado e entendido melhor. Aliás, ele já se entende assim, a questão dele é, de fato, sair do armário, principalmente para a família. Principalmente para a família, até porque o pai dele é um negócio complicado, que já a gente fala sobre isso também. Como eu falei sobre nostalgia, anos 2000, adolescência, então essa HQ tem muita, mas muita referência. Deixa eu ver até se eu acho algumas coisas aqui, mas a gente vai ter muita referência, vai ter questões de música. Então, por exemplo, nesse pedacinho aqui, eles estão dizendo que música, ou que trecho de música do Sandy Júnior eles usariam como aquele texto do MSN, né, seu status do MSN que aparecia. Então, é impossível você simplesmente ler isso aqui, né, o Arlindo dizendo aqui, por exemplo, que o status dele seria esse turo, turo, turo aqui dentro, que faz turo, turo quando você passa, tipo, Sandy Júnior. É impossível você ler isso aqui e não interagir com isso. Como assim? Colocar a música, escutar a música inteira. Principalmente porque às vezes você não lembra do ritmo, faz tanto tempo que você não escuta, ou às vezes nem conhecia. Eu nunca fui muito fã de Sandy Júnior especificamente, mas obviamente que eu conheço muitas músicas deles. E praticamente todas essas eu conhecia, menos essa que eu li agora. Incrível. Mas as outras todas que eles citam aqui eu conhecia, pelo menos um pedaço. Mas não só Sandy Júnior citado, né? Tem Rita Lee, que ela cita aqui a ovelha negra da família, né? A ovelha negra, que é uma música maravilhosa. A Rita Lee é maravilhosa também. Tem Pitty. Quando eu tava lendo, eu pensei assim, nossa, só falta ter pitch aqui, porque eu já tô super curtindo as músicas todas que estão aparecendo aqui, só faltava ser pitch. Aí eu viro uma das páginas que eles estão conversando no MSN, de novo eu falando isso, incrível, né? E tá ali uma citação óbvia, super clara, a uma música da Pitty. Tô tentando achar essa parte aqui. Na sua estante, né, que ele cita aqui, ó, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Eu acho, inclusive, esse pedaço muito
muito forte, pelo menos conversa comigo muito, muito bem. Então, assim, isso aqui é maravilhoso. Olha as ilustrações, os desenhos, as cores, essa escolha de cor, né? Que a gente tem amarelo, rosa, preto e o branco, obviamente, do papel. São só essas as cores. E isso é fantástico. Isso dá um tom para a história, isso dá uma cara incrível para a história. Incrível mesmo, assim. Então, ela é bonita, ela é cativante, né? A história é cativante, é uma história bonita, as cores são especiais. Enfim, não tenho o que falar mal dessa HQ. Essa HQ é perfeita. Você não leu ainda, leia, tenha físico, se possível, porque é muito mais legal ler no físico. Claro que isso é uma opinião minha, mas é muito mais legal. E assim, essa história é cheia, mas cheia de momentos de aquecer o coração, não é? Mas não só momentos de aquecer o coração. A gente também tem dores, a gente também tem conflitos, a gente também tem várias questões que são tratadas aqui muito pertinentes, muito reais, que a gente sabe que acontece, que talvez tenha acontecido com você, que talvez tenha acontecido comigo. Algumas sim, algumas aconteceram de alguma forma. E uma delas, por exemplo, é a questão do pai do Arlindo. O pai dele não aceita que ele seja homossexual. Suspeita, obviamente, então você tem momentos de conflito em que ele manda seja mais homem, né? Tipo, deixa de ser marica, esse tipo de coisa. A gente também tem a tia do Arlindo, que é lésbica, que se mudou ali da cidadezinha, foi para uma cidade grande, justamente para fugir daquele contexto de preconceito, de pessoas falando, porque cidade pequena é isso, né? Fofoca, as pessoas falam o tempo todo, o que é muito verdade também. Tem uma cena, inclusive, que o Arlindo está indo para casa da avó e ele basicamente passa ali perto de uma outra senhora, tá indo para lá, e ela faz aquele comentário maldoso, justamente ele escuta fofoca sobre ele. Então a cidade fala sobre ele, o que é ruim também. Ele chega na casa da avó, a avó, que é benzedeira, faz uma benzição, sabe como é que se fala isso? Benze ele, né? Pra tirar esse mal olhado da mulher e manda ele nunca mais passar por aquele caminho que aquela mulher não presta. Basicamente isso. Assim, então é inclusive uma HQ que traz muitas essas questões, mas ela morde a sopra, né? Passa a mão. Então é justamente isso. Ela traz uma questão, mas logo você tem uma cena fofa na sequência, você tem uma conclusão interessante, ou aquele momento de coração, né, quentinho, apertado, que é muito legal. E uma questão que ele traz aqui, né, que a Ilustra Lu traz nesse livro, que está inclusive resumida, que permeia a história inteira, mas que está resumida logo na primeira página da HQ, é essa questão da necessidade da gente sair desse lugar onde a gente nasceu, porque a gente não é aceito lá, não como LGBTs, né? E outros motivos também, né? Obviamente, acho que não só LGBTs não são aceitos muitas vezes onde cresceram, onde nasceram. Mas existe essa necessidade de sair, de buscar outro lugar, de tentar ir para um lugar em que a liberdade é um pouco maior, para que a gente possa de fato ser quem a gente é de verdade. Mas essa necessidade, ao mesmo tempo que ela existe, é ok também. Tudo bem ela existir. Porque se ela não existisse, isso significaria que a gente não seria... Isso significaria que a gente seria outra pessoa se essa necessidade não existisse. Se a gente não quisesse sair do lugar. Né? E não tá ok a gente ser outra pessoa. Então, apesar de tudo, é ok que a gente seja a gente mesmo. Então eu vou ler essa frase aqui justamente porque resume essa ideia. Ele fala assim, né? Talvez, se tudo fosse diferente, eu não teria essa vontade de correr, de ir embora, que bate o tempo todo. Mas se fosse assim, eu não seria quem eu sou. E essa não é uma opção. Essa é a grande mensagem dessa história. Acho que aqui resume tudo. E é uma reflexão muito importante da gente ter, inclusive, porque muitas vezes a gente fica no IC, né? E se fosse assim? E se fosse assado? E se? Mas a gente não vive no IC. O IC é um universo paralelo que não aconteceu. E mesmo que acontecesse, é justamente essa a questão. A gente talvez deixasse de ser quem a gente é hoje. E é importante a gente valorizar quem a gente é. Então, deixar de ser quem somos não é uma opção, nunca foi. Porque se um dos ICs se concretizassem, talvez tantas outras coisas fossem diferentes em quem somos, na forma como pensamos, agimos, sentimos, interagimos com as outras pessoas e o mundo, que no fim das contas talvez não valesse a pena que essa mudança acontecesse.
Então, melhor deixar o IC para lá, olhar para o real, olhar para o que acontece, para o hoje, para este momento de agora, e que a gente possa pisar com coragem e ser quem a gente é de verdade. É a grande mensagem dessa história. Muito obrigado, Ilustralu, se você estiver vendo esse vídeo, sei lá se isso acontece, mas olha, que HQ maravilhosa, que HQ genial. Eu quero uma segunda parte, por favor, não termine aqui essa história. É isso. Gente, muito obrigado por ficar até aqui e até mais.